Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus em Atos. Capítulo 9, do versículo 23 em diante. Nós estamos no último dia de campanha aberta de missões mundiais e é muito importante que você e sua classe entreguem a oferta à tesouraria da escola de missões, da campanha de missões, porque missões está esperando por você. Você pode orar, mas você pode participar enviando missionário. Não esqueça disto. Atos capítulo 9, versículo 23, dos versículos 23 em diante. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Vou repetir, matar Saulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor lhe tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus, do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Amém? Senhor, muito obrigado por esta manhã, por esse culto tão abençoado, por esta oportunidade de ficar aos pés do Senhor, todo esse tempo que escolhemos passar aqui na tua casa. E, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que não só estejamos revestidos do privilégio de ajoelharmos diante do Senhor, mas também de ouvir a tua voz. Fala, ó Deus, ao nosso coração aquilo que tu queres. Sabemos, ó Deus, da impossibilidade de atingir ao mesmo tempo tantos corações presentes aqui, ou, ó Deus, recebendo a mensagem pela internet. Mas só o Senhor pode fazer isso. Por isso, ó Deus, direciona o que tu queres a cada coração nesta manhã. E edifica, ó Deus, os filhos e as filhas do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Dias atrás, eu e Lecimar estávamos andando de mãos dadas num shopping e um casal à nossa frente, provavelmente com uns 13, 14, não passava de uns 15 anos, os dois abraçados, quer dizer, ela estava abraçada com o garoto e ela então, ele fazia mais ou menos gesto de quem não estava muito interessado naquele abraço, embora parecesse que estivesse, mas disfarçava bem como se não estivesse interessado. E ela então dava uns beijos no rosto dele, Lecimar deve lembrar, e ele limpava assim o beijo que a menina dava, como se não estivesse querendo os beijos dela. E ela segredava-lhe alguma coisa e ia andando na nossa frente, e ela dizia alguma coisa para ele, e ele ficava assim todo vaidoso, se valorizando, e ela dava mais uns 3 beijos no rosto dele, e ele limpava aquele beijo, como dizendo para ela que não queria os beijos, mas estava na cara que ele estava feliz da vida com os beijos que ele estava ganhando, embora demonstrasse que não quisesse.
tema do sermão hoje é doido para ser crente. Embora fingisse que não quisesse ser crente, o apóstolo Paulo estava doido para ser crente em Jesus. Quando nós olhamos para o texto, Paulo inicia no livro de Atos dos Apóstolos como perseguidor da igreja. Ele pede autorização para perseguir os crentes em Jesus. Ele era, a Bíblia diz, um crente zeloso. Ele era um religioso zeloso e queria fazer o que ele entendia que era melhor para Deus. Mas a sua religião estava entrando em declínio, em decadência, e havia uma grande dificuldade para ele de constatar, perceber que embora ele se esforçasse para que aquela igreja pudesse ser, que a sua comunidade pudesse ser a melhor possível, mas ela já não ligava mais em cumprir aquilo que nós percebemos que a Bíblia determinava. Por exemplo, não matarás. Você encontra no texto pelo menos 2 vezes, só nesse pequeno texto do livro de Atos dos Apóstolos, que eles estão querendo matar o apóstolo Paulo. A Bíblia, embora dissesse, um dos mandamentos, não matarás, era uma regra da conduta judaica, mas eles estavam preocupados em matar o apóstolo Paulo. Não julgarás era também um sentido ainda lá no Pentateuco de não exercer juízo sobre o outro, repetido por Jesus no Novo Testamento, mas também eles não estavam preocupados com isso, porque a religião já não fazia sentido, se tornou uma prática. Aquilo que eu quero fazer, eu faço, independentemente do que está escrito. Mais ou menos um comportamento estilo STF. Não interessa o que está escrito, nós vamos conduzir do jeito que a gente quer. Mas muitas vezes nós fazemos isso também na religião. Eu lembro que eu era pastor em Cabo Frio e havia um camarada que toda vez que começava a tocar, ele tapava o ouvido, ele não gostava de barulho. Um dia eu fui conversar com ele, ele disse: pastor, eu tenho uma dificuldade, eu não gosto de ruído. E aí disse: tá bom, é um direito seu, eu não gosto dessa agitação, desse barulho. E dias depois ele me disse: pastor, ora por mim, eu estou indo a Portugal, porque a Fórmula 1 será em Portugal, e eu estou indo para assistir, eu sou fissurado em Fórmula 1. E eu disse a ele: quantos decibéis produz o ronco do motor de uma Fórmula 1? Ele disse: como assim? Eu falei: você gosta de Fórmula 1? Ele disse: gosto. Eu disse: quantos decibéis produzem o motor de um carro de corrida de Fórmula 1? Ele disse: não sei. Eu disse a ele: mais ou menos 30 decibéis acima daquilo que o ouvido humano é capaz de suportar. 30 decibéis acima daquilo que nós fazemos no culto da igreja, que você não suporta, que você não tolera. Mas para ir para Portugal, pegar um avião e ir a Portugal, assistir uma corrida de Fórmula 1, com um ronco que excede todo o barulho do culto da igreja, você tem coragem de ir? E você vem me dizer que você não suporta o barulho para a adoração ao Senhor, mas suporta o barulho que é produzido pelo motor de um carro? E ele olhou para mim com o olho aberto e disse: eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse: porque o seu problema não está na cabeça, está no coração. Você suporta a Fórmula 1 porque você ama a Fórmula 1. E você não suporta o culto porque você não ama a Deus. Quantas vezes nós aprendemos a suportar determinadas coisas fora da adoração ao Senhor, mas quando se trata de adoração ao Senhor, nós não temos a menor sensibilidade, a menor paciência para suportar alguma coisa que seja dentro do reino de Deus. Sabe o que a Bíblia chama? Hipócrita. Isso mesmo, hipo, abaixo. Crita, que crê menos do que declara que crê. Ele é um hipócrita. Ele está abaixo daquilo que ele declara crer, acreditar. Saulo acreditava que estava fazendo uma coisa certa. Ele era um hipócrita em relação ao reino de Deus. Ele acreditava que poderia perseguir os cristãos e matar, assim como matou Estevão. E ele estava dentro de um grupo religioso em decadência, porque esse grupo não influenciava no comportamento para que o seu comportamento pudesse ser correto. E quando a pessoa está dentro de um grupo religioso e esse grupo não consegue influenciar o seu comportamento para que ele seja correto, ele é um hipócrita.
ele é capaz de levar na flauta, ele é capaz de acompanhar a multidão, ele é capaz de fazer, de proceder dentro do sistema religioso, sem que ele necessariamente pare para pensar no que ele está fazendo, que está em choque, não está em consonância com o ensinamento, com os fundamentos daquele grupo religioso. Paulo começa a perceber que existe alguma coisa diferente no seu grupo religioso e no grupo religioso do cristianismo. Ele consegue prender um homem chamado Estevão. Paulo era um líder na sinagoga e Estevão era um diácono do cristianismo. E quando ele consegue prender Estevão, ele tem a oportunidade de comparar a vida de Estevão com a vida dele. E quando ele olha para Estevão, Estevão está preso por ele, vai ser apedrejado sob o seu comando, e ele fica esperando que provavelmente Estevão vai pedir por misericórdia, que vai negar Jesus, o cristianismo, os fundamentos do cristianismo. Estevão está sendo apedrejado e diz que ele cai aos pés de Saulo. E Saulo está olhando para ele, defendendo o seu grupo religioso, defendendo os fundamentos do judaísmo, vê aquele homem a seus pés, e ele escuta aquele homem falar as seguintes palavras: eis que vejo os céus abertos, e eu vejo Jesus, o Filho de Deus, sentado à direita de Deus, e ele recebe o meu espírito. Capítulo 6 e 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Estevão morre, Saulo volta para casa. E ele volta para casa provavelmente incomodado. Aquele homem que morreu era diferente de mim. Ele não pediu para viver. Ele não negou a fé dele. Ele não estava preocupado em entregar os outros discípulos. Ele não estava perseguindo ninguém. E isto incomoda de tal maneira que o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele está na estrada de Damasco, procurando outras pessoas que ele possa aprender. E quando ele vê um clarão no céu, que lhe aparece um clarão no céu, Jesus lhe aparece, ele cai do animal e ele ajoelha no chão, e ele não tem dúvida alguma que ele quer fazer parte daquele grupo. Necessário, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor deseja que eu faça? Ele não diz assim: olha aí, nem adianta, nem vem que não tem. Eu não quero ser cristão, eu não vou, eu não respeito o Senhor, eu não respeito o cristianismo, eu vou continuar prendendo gente, eu vou continuar matando gente. O Senhor não adianta vir falar comigo, porque eu não quero conversar com o Senhor. Não, ele está doido para ser crente. Ele cai no chão e diz: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça? O que impedia que o apóstolo Saulo pudesse fazer isto antes? Primeiro, o cargo, a liderança e os amigos que ele possuía. Muitas vezes, Paulo, ele está envolvido com as autoridades. O sumo sacerdote, ele tinha acesso aos dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E ele, ao lidar com eles, com essas autoridades, ele era um homem de confiança dessas autoridades religiosas no judaísmo. E isso certamente inibia, impedia que ele pudesse servir ao Senhor. Não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas têm dificuldade? O que meu patrão vai pensar? O que meu empregado vai pensar? O que o meu amigo vai pensar? O que os outros vão pensar se eu disser que eu sou cristão? Como que vai ser a minha vida? Ele estava doido para ser crente, mas certamente tinha alguns elementos, alguns índices ou indícios que iriam impedi-lo, ou pelo menos dificultar que ele pudesse servir ao Senhor. E ele está perseguindo. Nesse momento ele revela
a declaração dele mostra uma pessoa sem resistência. Diz que ele estava respirando morte contra os discípulos. Em poucos segundos depois, ou a poucos segundos depois, ele está ajoelhado. E aquele homem que a narrativa bíblica diz que ele estava respirando ódio, ele está parado no mesmo lugar e ele está dizendo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu estou enjoado desse judaísmo, eu estou enjoado dessa religiosidade, eu estou enjoado dessa vida que eu estou vivendo perseguindo as outras pessoas, eu estou enjoado porque eu sei que o que eu estou fazendo não tem aprovação do Senhor. Então me diga o que o Senhor quer que eu faça. Todo cristão deveria fazer essa pergunta. Ele estava doido para ser crente. Diz o texto que depois que Ananias vai e ora por ele, se você começar pelo versículo 1 do capítulo 9, Ananias vai e ora por ele, diz que lá mesmo, em Damasco, ele começa a pregar. E se você prestar atenção, diz, e os discípulos de Paulo, eles fizeram uma corda com lençóis, colocaram num cesto grande para descerem pela muralha para fora da cidade. Ele acabou de se converter e ele está pregando em Damasco. E já há discípulos, pessoas que estão se convertendo, olhando para ele se convertendo. Ele estava doido para parar de matar pessoas, de prejudicar pessoas, de destruir famílias. Ele estava doido, ansioso para começar a fazer alguma coisa que fosse de verdade para o reino de Deus. A gente sabe que uma pessoa se converte não é porque ela vem para a igreja jogar futebol. Não é porque ela vem para a igreja participar de uma social. Não é porque ela vem para a igreja porque ela gosta do ajuntamento de pessoas na igreja. Mas a gente sabe que uma pessoa se converte porque ela muda de vida, ela quer servir ao Senhor, ela quer ganhar almas para o reino de Deus, porque ela se dedica à oração, porque ela estuda a palavra de Deus, porque o reino de Deus é o sentido maior da presença dela nessa casa. Diz que Paulo acabou de se converter, já tinha discípulos, já estava evangelizando e pregando o evangelho. Então as pessoas que estavam ali dizem, mas ele, o povo judeu, ficou sabendo e eles queriam matar o apóstolo Paulo. Agora apóstolo. Eles queriam matar. É o encontro entre a religião velha, o judaísmo e o cristianismo. Os métodos são diferentes. Paulo parou de matar e queria salvar. E o judaísmo continua querendo matar. Ou seja, a pessoa que não muda, a pessoa que não passa por uma transformação em Cristo Jesus, ela continua usando métodos antigos, comportamentos antigos, querendo viver a mesma vida do mesmo jeito. E eles continuavam da mesma maneira, eles queriam matar. Mas Paulo pregava o evangelho, porque ele estava doido para ser crente em Jesus. Ele queria pregar o evangelho. Nova criatura. E diz que quando ele desceu, ele saiu dali e ele foi procurar os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus também não quiseram recebê-lo porque desconfiavam dele, que até então ele estava matando. Como que alguém estava matando, agora estava evangelizando? Você já imaginou? Alguém que prega pela conversão e ora pela conversão do outro, no dia que o outro vem, se aproxima e diz, agora eu sou crente em Jesus, você olha e diz, eu não acredito. Você não acredita, não é na declaração dele, você não acredita na sua oração. Isso mesmo. Lembro-me de um rapaz que fui pastor dele, e ele disse, pastor, parei de orar pelo meu irmão. O irmão dele era viciado em drogas, em cocaína. E ele disse, eu não oro mais por ele porque ele é sem vergonha. Ele não tem jeito, pastor. Eu não oro mais por ele. E eu disse a ele, Renato, você toma café e Coca-Cola? E ele disse, bebo. E eu disse, vamos fazer o seguinte, faz um propósito de parar de tomar Coca-Cola e café.
Toda vez que você não conseguir e der uma golada no café ou na Coca-Cola, você vai orar pelo seu irmão. Porque se você não consegue parar de tomar Coca-Cola ou café, imagina seu irmão deixar a cocaína. E ele então disse assim: negócio fechado, pastor. E eu disse: tá bom. E ele foi embora. E eu vim para cá, pastorear a igreja aqui. Quase 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, eu encontrei. E eu disse a ele: e aí, rapaz, como é que você está? Ele falou: pastor, nem conto para o senhor. Eu falei: o quê? Meu irmão é crente. E eu disse: que bênção. E ele disse: ele é diretor de evangelismo da igreja, vinhateiro. Ele é o diretor de evangelismo, está ganhando alma para Jesus. O senhor acredita nisso, pastor? Eu falei: acredito. E ele disse: eu nem acredito. Vontade de sentar a mão na borboleta dele, né? Falei: largou a cocaína? E ele falou: largou, pastor. Falei: e você? Largou o café e a Coca-Cola? Até hoje não. E ele disse: mas cada vez que eu tomava um gole de Coca-Cola ou de café, eu me sentia profundamente incomodado, fraco, derrotado. Porque eu queria que meu irmão largasse a cocaína. E eu não era capaz de largar o café e a Coca-Cola. E disse: eu orava pelo meu irmão, mas eu chorava, pastor, por mim mesmo. O quão injusto eu era com ele, pedindo que ele fizesse uma coisa que eu não conseguiria fazer, ainda que minimamente. Os apóstolos estavam orando provavelmente pela conversão desse homem que estava matando e matou Estevão. E quando esse homem voltou e se apresentou e olhou para eles e disse: eu agora sou crente em Jesus. A narrativa é muito dura, porque diz que os discípulos de Jesus disseram: não, isso é uma emboscada, vamos nos afastar dele. E Barnabé, sabendo o que estava acontecendo, tomou Saulo, ou Paulo agora, foi pai na fé dele, e diz o texto assim: e levando aos irmãos. Você percebeu a diferença da narrativa? E levando Paulo aos irmãos em Cristo. Ele não levou para um bando de discípulos, ele não levou para o bando de um grupo religioso, ele levou aos irmãos em Cristo Jesus. Gente convertida mesmo, irmão. Eu não era crente, tinha provavelmente 18 para 19 anos, e fiz amizade com um camarada sensacional, crente em Jesus, Gonçalves, é um negro alto, e nos tornamos amigos. Ele muito influenciou na minha conversão, mas ele tinha um consultório de prótese dentária, e ele tinha comprado equipamento novo, cadeira nova, tudo, e ele disse: irmão Celso, o Celso não era crente ainda, ele era crente da Assembleia de Deus, disse: eu estou orando a Deus, pedindo a Deus para mandar uma pessoa para fazer a instalação do meu consultório, que comprei o equipamento novo. E aí eu disse: mas você não estuda circuito? Não sabe fazer? E ele disse: eu estudo circuito elétrico e física, nós estudávamos juntos, mas eu não sei fazer isso não. Eu disse: marca um dia que eu vou lá e faço. Eu: não, você vai tacar fogo no meu equipamento novo todo. Eu disse: rapaz, nós não estudamos? Ele falou: estudamos, você é um ótimo aluno, mas eu não vou deixar você fazer a instalação do meu escritório, do meu consultório. E eu fiz no papel, coloquei todos os resistores, todo o equipamento dele, a fonte, a intensidade de corrente, tudo isso distribuí, fiz um projeto para ele e falei para ele assim: nós nos encontramos, eu disse no cursinho, eu disse a ele aqui: isso aqui é o que você pode fazer lá no seu consultório. E falou: você faria mesmo isso, cara? Eu faço para você. E aí fomos um sábado para lá. O consultório dele era perto de uma unidade da Assembleia de Deus, de um templo da Assembleia de Deus. E aí
Toda hora aparecia um crente lá. Eu não era crente em Jesus. E aí, eu estava lá fazendo a instalação, puxando um fio, instalando o disjuntor. E aí, toda hora chegava assim: ô irmão Gonçalves, ô irmã fulano. E ele era assim, um negão grandão. Aí aparecia um loiro lá, falava: ô irmão. Ele falava: ô irmão. Eu ficava olhando para um, para outro, assim, a diferença de pele, de altura. E aí, uma hora lá, por volta das 2 horas da tarde, eu falei: ô Gonçalves, por que esse pessoal todo te chama de irmão, cara? Ele falou: porque nós somos filhos de um só pai. Aí eu olhei, falei: tem certeza? E ele falou: somos. E eu não entendi a resposta dele. E ele disse: nós somos filhos de Deus. E eles são meus irmãos. Um veio trazer comida para a gente. O outro veio perguntar se a gente precisava de alguma coisa. O outro levou o meu carro, que eu precisava fazer um serviço no carro. Ele veio, levou o carro para fazer serviço. Enquanto a gente está trabalhando aqui, vários irmãos, sabendo, vieram me ajudar. Eles são meus irmãos. E eu fiquei parado, olhando. E mais uns 3 ainda chegaram lá chamando de irmão. A Bíblia diz que Barnabé levou Saulo aos irmãos. Coisa bonita. A gente perde isso, né? Principalmente batista. Fala: o fulano, o fulano. O irmão, a irmã, o irmão. Nós somos filhos do mesmo Deus. O irmão, o diácono, o pastor, o irmão, o irmão, o irmão. Muitos irmãos e irmãs me chamam de irmão pastor. Eu fico feliz que eu sou irmão. Leva até eles e dizem: olha, eu quero dizer a vocês que esse cara estava doido para ser crente. Quero dizer a vocês que em Damasco ele já tem vários convertidos que são discípulos de Jesus por causa dele. Quero dizer a vocês que as autoridades estão loucas por causa da conversão, tentando matá-lo, porque ele se converteu. E ele não está ligando para nada disso, porque ele está doido para fazer a vontade de Deus. 13 cartas. Aqui. 13 cartas. 4 viagens missionárias. Igrejas implantadas em todos os quadrantes da terra. Sabe por quê? Porque ele estava doido para fazer a vontade de Deus. Nós estamos há 2000 anos e o Evangelho não chegou a todos os cantos da terra. Será que a igreja de Jesus hoje está doida para fazer a vontade de Jesus? Será que nós estamos mesmo amando missões, doidos para fazer aquilo que Jesus mandou? Quando os discípulos de Jesus disseram: agora eu vou embora, e eles disseram: e o que o Senhor quer que a gente faça? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que a gente está doido para fazer a vontade de Jesus?